Quando um viral engraçadinho e aparentemente inocente se torna um assassino, quem acaba sendo o culpado disso tudo? Seja bem-vindo ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui pra gente conversar sobre o novo documentário da Netflix que se chama O Mochileiro Kai, Herói ou Assassino, que vai contar uma história que aconteceu em 2013, lá em Fresno, na Califórnia, que acabou gerando aí toda uma polêmica e viralizando de uma maneira muito estranha, mas atualmente muito normal. Quer saber mais um pouquinho se vale a pena você assistir essa nova produção? Vem que eu vou te contar tudinho. Confesso pra vocês que eu tava com saudade de vir aqui indicar alguma produção true crime, e essa realmente vale o nosso tempo, não apenas pelo caso, mas como ela representa e como ela nos afeta hoje em dia. Já afetava naquela época, em 2013, mas hoje a gente vive isso com uma potência milhões de vezes maior. O que é interessante a gente ver como isso se cria, como essa questão de viralizar, de estar na mídia, do nada surgir uma pessoa que se torna extremamente famosa por um pequeno ato, uma ação, uma coisa engraçada ou estranha. É isso que a gente tem neste documentário, O Mochileiro de Kai, da Netflix, que tem em torno de 1h e 28 minutos, é bem curtinho, mas que vai contar como Kai surgiu como um herói, salvando o dia de um homem fora do controle e 3 meses depois sendo acusado de assassinato. Mas, além disso, tem tantas coisas que a gente pode observar nessa história do Kai, envolvendo saúde mental, saúde pública, né, as condições dos moradores de rua e também ali como a gente é capaz de transformar alguém, talvez nem um pouco preparado para aquele tipo de fama, né, em astros da noite para o dia. O Kai a gente conhece logo no começo do documentário, nessa situação que aconteceu em Fresno, na Califórnia, aonde ele estava de carona, porque ele é um mochileiro, ele era um andarilho, vivia com a sua mochila, indo de cidade em cidade, pedindo carona, vivendo da ajuda dos outros, dormindo aonde alguém disponibilizava. Ele não se considerava um sem-teto, né, um morador de rua. Ele se dizia se ser livre e que todos os lugares eram a casa dele. E ele tinha... Eles até falam realmente no documentário, e se você vê os vídeos, tá aí na internet. É um caso que viralizou em 2013 e muitos memes surgiram disso. Ele tem esse ar um tanto inocente, de algumas palavras até bonitas da gente pensar, mas, no caso, se não fosse esse acidente que aconteceu em Fresno, a gente passaria por ele despercebido, achando que ele era qualquer um, e se ele fizesse alguma coisa, talvez a gente nem teria conhecimento. O Kai pegou carona com este homem em questão, que entrou em algum tipo de surto, uma coisa horrível, e ele começou a ofender, a falar palavras racistas, a querer, né, machucar os outros, falar que era Jesus, e acabou esmagando um homem negro. E também nesse momento do acidente, quando foram ajudar ali, ver o que estava acontecendo, este homem o motorista acabou agarrando uma mulher, né, e quase lhe esganando ela. É aí que o Kai, que estava do lado como passageiro, pega a sua machadinha que ele tinha na sua mochila e dá 3 machadadas na cabeça desse homem, e ele acaba, né, fazendo com que ele fique tonto e largue ali aquela situação até chegar a polícia e chegar a ajuda. Ele sai disso como um herói de quem estava ali ajudando aquela mulher naquela situação e fazendo tudo aquilo, parando aquele homem que estava descontrolado, um homem enorme. Então era muito difícil, ele fez isso com uma machadinha. Logo em seguida chega um repórter local
e entrevista o Kai e ele conta essa história, o que aconteceu. E ele faz um movimento mostrando o que ele fez. Smash, smash, smash com a machadinha. E isso, é claro, cai no povo e começa a surgir vários memes e todo mundo começa a querer o relato dele. Ele vira um grande viral. Tava todo mundo atrás dele para tirar um pouquinho dessa fama. E hoje a gente sabe muito bem como isso acontece, né? Temos aí recentemente o que aconteceu com o Luva de Pedreiro, todo o seu sucesso, tudo que aconteceu com o seu agente, o seu produtor, e também aqui a gente vê muito disso nessa história, das pessoas querendo tirar um pouquinho dessa fama que o Kai teve para beneficiar eles, nem pensando em quem era aquele homem. Até porque o Kai não queria nada, ele queria ir pra praia, sabe? Curtir a sua vibe, o seu momento. Ele realmente já estava muitos anos na rua, muitos anos naquela vida, daquela maneira, sem relação com os familiares. E a gente não identifica ali muito bem o que ele quer, sabe? Mas a gente percebe que precisava ter um olhar ali, e não teve. Teve a exploração da fama pela fama, daquele sensacionalismo, e é instantâneo tudo isso que acontece, ninguém para e olha, não precisa de ajuda, realmente ajuda, não precisa de um acompanhamento psicológico do acidente que aconteceu. Parece que ninguém teve esse olhar com o Kai, ninguém quis se aprofundar nessa história dele, apenas... É claro, souberam de coisas, souberam da família, de onde que ele era, apenas com benefício para contar essa história sensacionalista. Mais uma matéria, mais um show. Até que a gente chega no momento final do filme, onde a gente sabe muito pouco sobre a família dele, o que aconteceu na sua infância, pouco do que pode ele ter passado na rua, até ele cometer um crime. Um crime brutal, que é o assassinato. Como que isso aconteceu? Por que aconteceu? O que ele falava era verdade? Por que ninguém ajudou ele antes? Por que ninguém pensou, ninguém analisou que ele poderia sim ser perigoso em algum momento? Mas além dele, eu acho que a sociedade também tem grande culpa, né, do que aconteceu, de como isso tudo foi tratado, de como ele foi tratado, como esse ar de é um sem-teto feliz, amável, gentil, que estava ali sendo um justiceiro, ajudando as pessoas, para um homem que tu vê claramente que precisava de ajuda. E talvez, se isso acontecesse lá, naquele primeiro momento, naquele caso da machadinha, o assassinato que aconteceu no final não teria acontecido. E mostra, além deste crime, além do que aconteceu, quem era ele, mostra muito da nossa sociedade, quem a gente é, aproveitando os 15 minutos de fama que a gente tem, ou que os outros têm, sem olhar realmente para as pessoas. Então, se você já assistiu O Mochileiro de Kai, me conte aqui o que você achou, se você conhecia essa história. Eu não lembrava. Realmente não era um período aí na internet que eu estava muito dentro dos memes, mas se você lembra desse caso lá de 2013, me conte aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o likezinho e se inscrever no canal, que eu sempre trago minha opinião sobre as estreias que estão chegando. Beijos e até